E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje você vai sair daqui melhor ainda, porque eu vou te introduzir a um gambito que eu tenho certeza que você não conhece, que destrói a Caro-Kann. Sério mesmo, você vai ficar chocado com a taxa de sucesso que esse gambito tem em tudo quanto é nível de jogo. Vamos lá! Começamos com o peão E4 e o nosso adversário joga peão C6, uma das defesas mais sólidas de todo o xadrez, que é a Caro-Kann. Normalmente se expande no centro com o peão D4. No entanto, o que eu vou recomendar hoje é a variante Breyer, que é um pouco menos ambiciosa e segue peão D3. Desse lance não parece fazer sentido a princípio. Na realidade, ele faz bastante sentido porque nós vamos ofertar um gambito com desenvolvimento rápido envolvendo esse peão de D3. Seu adversário, em 99% dos casos, vai seguir com o plano dele jogando peão D5. É o mais natural que há para as pretas fazerem aqui. E em alto nível de jogo, existem duas escolhas. Ou você vai jogar cavalo F3 oferecendo gambito, ou você vai jogar cavalo D2, que é a variante menos ambiciosa e mais segura das duas, né? Mas hoje a gente vai falar do cavalo F3, que é a variante Breyer. O peão toma em E4, é o mais natural e o lance mais forte que as pretas podem fazer. E a ideia por trás desse peão toma é que ele espera que nós recapturemos o peão, perdendo então o roque após a troca de damas. Apesar dessa posição não ser ruim para as brancas, perdemos o roque, mas estamos à frente em desenvolvimento, portanto o computador diz que isso daqui está totalmente igualado e quase todas as vezes que essa posição foi alcançada em alto nível de jogo, isso resultou num empate. Não é isso que a gente vai fazer, viu? Após peão toma, nós vamos jogar o lance cavalo G5, oferecendo um peão ao nosso adversário. O que ele deve fazer? Deve aceitar o peão que nós oferecemos. Mas caso ele recuse, não tem problema. Aí a gente recaptura aqui de cavalo. Então, por exemplo, se ele joga algo como cavalo F6, né? Nós podemos simplesmente tomar aqui em E4 e após a troca, novamente ir para aquela posição de final de jogo que está mais ou menos empatada, né? Nós temos um tempo à frente por ter o peão centralizado. No entanto, muito dificilmente isso daqui vai ter um resultado decisivo, né? Tá caminhando mais para um empate. Mas e se o seu adversário aceita o gambito, tomando aqui o peão? Bem, aí você está muito feliz, porque aqui, após bispo toma D3, nós já temos uma posição onde as brancas têm 72% de taxa de vitória. É isso mesmo, se você chegou na posição do gambito, você já tem uma chance de 70% de converter esse jogo. E qual é a nossa ameaça? Qual que é a nossa ideia, tendo esse cavalo e bispo desenvolvidos? Se você já viu outros gambitos semelhantes, você já deve estar de olho no sacrifício de cavalo aqui na casa F7. Isso daqui é um tema muito comum. Se o adversário, por exemplo, desenvolve naturalmente como cavalo F6, que é um lance extremamente fácil de se fazer aqui, ele já perde o jogo. Imediatamente já ganhamos porque temos cavalo toma F7. Ele não lidou com a nossa ameaça de sacrifício e agora nós vamos ganhar a dama. Ele precisa capturar o cavalo e depois nós temos bispo G6, sacrificando o bispo para gerar um ataque descoberto na dama desprotegida do nosso adversário. Rei toma ou peão de H toma dama e ganhamos o jogo, certo? Se o nosso adversário, ao invés de jogar cavalo F6, ainda joga em peão H6, melhor ainda, porque agora a nossa ameaça não é nem ganhar material, nós vamos na realidade dar checkmate. É isso aí, cavalo toma F7, se rei toma F7, a gente envolve a dama no ataque, olha só. Dama H5 cheque. E tem duas variantes, né? Se o rei caminha para F6 ou se o rei caminha para D6. Ambas levam a checkmate, mas de maneira um pouquinho diferente. Então vamos começar com rei E6, certo? Se rei E6, dama F5 cheque, rei D6, a gente envolve o bispo negro e agora essas três peças darão checkmate no rei do adversário. A única escolha dele agora é cobrir esse cheque, então peão E5, não tem outro lance. Dama toma, rei D7 é o único lance novamente e bispo cheque mate, certo? Mas se ele caminhar o rei para a casa F6, aí nós vamos envolver a dama e o bispo de novo, só que com uma ordem levemente diferente, olha só. Ao invés de dar o cheque aqui na casa de F5, né, porque a casa agora está coberta pelo bispo, nós vamos dar o cheque em G6. Então, dama G6, rei E5 e agora a gente sacrifica o bispo, bispo F4. Se ele tomar o nosso bispo, dama G3 é checkmate. Se ele perceber isso e não tomar o bispo, que eu acho que é um tanto quanto difícil, mas vamos lá, jogando, por exemplo, o rei D4, nós podemos simplesmente aqui voltar o bispo dando cheque,
Na sequência, forçar o rei àquela mesma casa com o peão F4 e agora cavalo C3 cheque mate, ganhando imediatamente o jogo, certo? Então, essas são as nossas ameaças iniciais. Mas e se o adversário não cair em nenhuma delas, né? E se ele defender, por exemplo, o cavalo toma F7 jogando algo como o peão E6, que seria a princípio uma ideia que parece forte, uma vez que se a gente toma em F7, o sacrifício não funciona mais, certo? Rei toma cavalo, bispo G6 e ele pode simplesmente proteger a dama dele, né? Então, por exemplo, rei E7 aqui já funciona, né? Se a gente tentar o ataque de bispo, ele pode só cobrir com cavalo e não tem problema. Então, peão E6, por exemplo, parece refutar toda a nossa ideia. Claro que não, a gente só recupera o peão que a gente gambitou. Cavalo toma H7. É uma maneira muito simples de se continuar a partir daqui, uma vez que o bispo e o cavalo botam pressão na casa de H7 de uma forma ou de outra. E se o nosso oponente desenvolve sem cuidado, nós, por exemplo, arruinamos o roque dele capturando o bispo. E se ele tira o bispo daqui de maneira descuidada, nós envolvemos a dama no ataque. Então, bispo E7 é um dos lances mais comuns aqui do adversário. No entanto, é ruim, porque agora dama H5 e nós estamos ameaçando ganhar a torre dele com o cavalo F6 cheque descoberto, certo? Então, a gente dá o cheque descoberto não, ataque descoberto, né? A gente dá o cheque de cavalo e a dama tá mirando a torre do nosso adversário. O mais natural para ele é acabar jogando, por exemplo, peão G6. E se for o caso, a gente pode até sacrificar o bispo aqui, olha só. Bispo toma G6, peão toma G6 e dama toma. E agora o rei do nosso oponente está no centro. O computador já acusa que essa posição é 3 pontos de vantagem para as brancas, apesar de ser uma posição onde a gente tem essa leve desvantagem material. Temos mais do que compensação suficiente, podemos seguir de roque, né? Podemos seguir desenvolvendo e temos muitas ameaças aqui na posição. Então, até quando o seu oponente defende de maneira adequada, esse gambito ainda tem muitos ataques que você não esperaria, certo? É muito difícil de um oponente despreparado lidar com os ataques desse gambito. Mas e aí? Então, se chegou nessa posição, você ganhou? Não tem mais o que as pretas fazerem? É isso que você está dizendo? Não, na realidade existe um lance de defesa que é jogado apenas 5% das vezes aqui, que é o cavalo para D7. E eu vou te ensinar como jogar quando o seu adversário refuta a abertura. Na realidade, a posição aqui continua relativamente igual. O computador diz que é menos 0,5 e se você jogar de maneira adequada, você ainda consegue muitas ideias agressivas aqui e fortes para as brancas, certo? No entanto, antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de dizer que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento não são inscritos aqui no canal. E se você puder se inscrever e disparar o like para esse vídeo chegar a mais pessoas, você me ajuda bastante. Se você conseguir também, mas não se sinta pressionado a isso caso não tenha condições, vire membro aqui do canal. Lá na comunidade de membros do canal, eu vou começar a postar a partir dessa semana alguns vídeos exclusivos que não iriam bem de acordo com o algoritmo aqui do YouTube. Vídeos mais longos, um pouco mais técnicos, certo? Então, se você tem ambição para melhorar no xadrez, considere virar membro. E agora vamos falar desse lance. Cavalo D7. Ele lida com o nosso sacrifício, primeiramente, porque não temos mais aquela ideia, né? Cavalo toma F7 agora não faz sentido, porque as damas não se veem através do ataque descoberto do bispo. Portanto, como é que você vai jogar aqui? Você pode jogar simplesmente fazendo o roque. No entanto, redirecionar esse bispo para C4 é uma ideia forte que poucas pessoas conhecem ou esperam. Qual que é a ideia? Bispo C4 parece que você está gastando um tempo. Você está apenas desenvolvendo o bispo novamente. No entanto, com um ataque imediato, na casa de F7. E o natural para o seu adversário aqui é tentar bloquear esse ataque com o peão E6. É um lance que qualquer um faria nessa posição. Você não precisa sacrificar imediatamente na casa E6, mas saiba que existem sacrifícios aqui em muitas posições, tanto de cavalo quanto de bispo, fazendo bastante sentido. Então, você pode seguir simplesmente fazendo roque, sabendo que o seu oponente criou na realidade um gancho de sacrifício e que você vai manter o rei dele no centro. Então, digamos, roque aqui na posição e se peão H6 aqui chutando o cavalo, que é um dos lances naturais de se fazer numa posição como essa, você pode, na realidade, jogar cavalo toma E6. E aqui, seu adversário vai ter que tomar o cavalo. Não tem um lance que não perde, que não F toma cavalo em E6. E agora você envolve a dama no ataque. E você tem muita compensação pelo peão sacrificado.
dama H5 cheque, o adversário precisa mover o rei, e aqui você pode, por exemplo, simplesmente sacrificar o bispo. E se ele capturar esse bispo aqui, você vai ter um ataque fortíssimo. Olha só, ele não deve capturar o bispo. Mas se ele captura o bispo, agora você envolve a torre com torre E1 e na realidade esse rei aqui vai levar mate. Olha, se ele vier, por exemplo, para a casa D5, você segue desenvolvendo com o tempo em cima dele. Bispo F4 cheque. Se ele bloqueia de cavalo aqui, ele vai simplesmente perder o cavalo. Mas o que ele deve jogar que não bloquear de cavalo? Não tem outro lance. Então, cavalo E5 aqui, dama toma E5, rei D7 e agora a gente pode seguir com dama E6, checkmate. E se ele caminhar o rei para outro lado, por exemplo, após o torre 1, né? Se ele jogar aqui rei D6, aí o checkmate vai demorar um pouquinho mais, mas certamente ele vem. Nós temos checkmate em 8 lances se o seu adversário defender de maneira perfeita ou em menos se ele não defender de maneira perfeita, começando com dama F3 cheque. Forçamos agora o rei do seu adversário a caminhar mais para o canto, uma vez que essa coluna está totalmente dominada pela torre e essa totalmente dominada pela dama. Então, rei G6, dama E4 cheque, novamente forçando o rei mais para o canto, para a coluna H, onde ele vai levar checkmate. Dama F5 cheque, nosso oponente é obrigado a bloquear de dama, for o caso, peão G4 cheque, rei H4, bispo toma dama, a gente segurou isso daí, né? Peão toma o nosso bispo e dama F3. A nossa ideia agora é caminhar o rei para frente e dar o checkmate em H3. Então, bispo D6, a gente caminha o rei para frente, não tem como parar a ideia. Dama H3 é checkmate de maneira imediata, mesmo com o nosso oponente jogando o melhor dos lances possíveis. Após esse cavalo para casa D7 e a gente reposicionar o bispo para casa C4 e peão E6, nós vamos seguir fazendo o roque. Se o adversário jogar peão H6, você já sabe que pode sacrificar aqui na casa E6. Mas e se ele jogar, por exemplo, o cavalo F6, o segundo lance mais comum aqui? Agora você sacrifica o bispo e novamente você tem muita compensação pelo sacrifício. O adversário, é claro, precisa aceitar o sacrifício, senão ele simplesmente vai perder o peão e vai deixar o rei no centro, porque depois a gente toma em F7. Então, peão toma bispo e agora a gente joga cavalo toma. E o nosso adversário vai precisar tirar a dama daqui porque a dama está sendo ameaçada. Geralmente ela vem aqui, por exemplo, para casa A5 ou se não para casa B6. Qualquer que for o caso, nós temos bastante compensação, porque agora o rei do nosso adversário vai ficar centralizado e nós temos facilidade para envolver as nossas peças. Então, torre 1 é um lance extremamente natural, depois a gente traz a dama e é um sacrifício que, do ponto de vista da máquina, talvez o computador não concorde tanto, né? Ele acha que as pretas estão com uma levíssima vantagem para quase empatadas, mas do ponto de vista humano, isso aqui é totalmente impossível de defender para as pretas. É muito difícil que um oponente de mesma força que você consiga jogar uma posição dessa com o rei exposto assim. Tanto é que as estatísticas nos dizem que 70% dos jogos aqui são vencidos pelas brancas. Então, ó, digamos que o nosso adversário joga aqui o dama B6, você já pode armar o cheque descoberto com dama E2, veja só. E agora o seu adversário vai ter que cobrir, por exemplo, de bispo. E nós já seguimos tomando em G7 com cheque, recuperando parte do material, expondo mais ainda o rei do nosso adversário. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e eu vejo vocês na próxima. Um abraço! E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima!